está onde deveria, na cadeia. Homem acusado de estuprar cobradora de ônibus é preso e confessa o crime. A vítima está traumatizada com os momentos de horror que viveu. Eu tentava conversar com ele, pra ele não fazer aquilo comigo, e ele me puxava. Falei, cala a boca, desgraça, senão eu vou te esfaquear todinho, apontava a faca pra cima de mim. Está fácil para eles. Bandidos entram com tranquilidade em prédios de Jardim da Penha. Nas ruas, moradores também podem ser vítimas a qualquer momento. Você vai na padaria, vagabundo te toma celular, te toma carteira, já tá normal já. Os policiais estranharam a atitude de um homem, foram atrás e estavam certos. Mais de 50 quilos de maconha apreendidos, a maioria dentro de um tonel. O mosquito fez estrago nessa casa em Vila Velha. A mãe e os 2 filhos estão doentes, ou com dengue ou com zika. Com dor no corpo, em todas as partes do corpo, coceira, fica se coçando. Esses sintomas do zika são terríveis. Eleitores aproveitam o sábado para fazer o cadastro biométrico do título eleitoral. O prazo está perto de acabar. E está acabando. À meia-noite você já pode atrasar o seu relógio em 1 hora. Vai terminar o horário de verão. Quem aí gostou da notícia? Não vou ficar triste porque agora mesmo estava comentando. Eu odeio o horário de verão. Ele virou queridinho e tem um praticamente em cada esquina. Estamos falando do açaí. No quadro Nutridicas de hoje a gente aprende os benefícios e também como escolher na hora de comprar. Não vai perder, né? Fique com a gente, o TN já vai começar. Olá, boa tarde. Homem acusado de estuprar uma cobradora de ônibus vai pra cadeia. E foi a mulher do suspeito que desconfiou e ajudou a polícia a colocar as mãos nele. Você vai ver agora o relato forte dos momentos de terror que a cobradora viveu nas mãos desse homem. Veja. Sem fazer cerimônia, ele confessa tudo o que fez. Infelizmente, né? Não era para ter acontecido e aconteceu, mas eu me arrependo muito. Osiel da Silva Lima, de 38 anos, é suspeito de ter estuprado uma cobradora de ônibus no dia 23 de dezembro do ano passado. O crime aconteceu no bairro Santo André, em Cariacica, por volta de 4 horas da manhã, horário em que a vítima estava indo para o trabalho. A mulher, de 37 anos, conta que foi levada para um terreno baldio e ameaçada com uma faca. Eu vi ele, tentei acelerar meu passo, ele já estava do meu lado. Perguntou para mim se eu passava sempre naquele horário, eu falei que não, que naquele dia eu estava indo naquele horário, mas que o meu marido sempre me levava. Aí ele foi, olhou para os lados e foi, me puxou pelo braço e falou assim, passa tudo. Aí eu fui e passei tudo para ele, falei, não moço, pode levar. Aí ele falou assim, não, eu não quero só isso. Aí ele falou que queria, entendeu, fazer coisas comigo, eu tentei conversar com ele, mas ele era muito agressivo, ele não aparentava estar drogado, não estava sujo, ele me chamava de desgraça o tempo inteiro. Eu tentava conversar com ele, para ele não fazer aquilo comigo, e ele me puxava. Falei, cala a boca, desgraça, senão eu vou te esfaquear todinho, apontava a faca pra cima de mim. Aí eu falei assim, não moço, calma, calma. Ele, calma não, desgraça, vambora. Tentou me levar para um lado, viu que não tinha nada, me levou para um outro. E aí ele pegou e mandou fazer coisas com ele. Tive que fazer porque ele estava o tempo todo com a faca em cima de mim. Mandou que eu tirasse a roupa e me colocou no chão e fez o que tinha que fazer. Depois do crime, o estuprador fugiu. A vítima só conseguiu sair daquela situação porque foi ajudada por uma pessoa que passou pelo local. Logo de imediato saí do local, foi quando eu avistei um motorista que estava vindo nesse mesmo horário. Aí ele tentou me socorrer, ligou para a polícia, entendeu? De imediato a gente já foi para a rua onde que eu moro, ele ligou para o meu marido, esse motorista, e meu marido veio me socorrer, ele é minha sogra. Um fato curioso é que a esposa do suspeito reconheceu pelas roupas que ele usava no dia do crime. Aí ela mesma procurou a polícia para fazer a denúncia. Daí em diante, as investigações começaram. A esposa dele compareceu aqui na delegacia e informou que estava desconfiada porque viu uma reportagem falando do estupro, falando das características desse homem que teria cometido e a roupa que ele estava usando.
e falou que essa roupa nem estava na casa dela, então ele estava desconfiado que foi ele que tinha cometido o delito. Como ela também é vítima de violência doméstica, a gente tem um inquérito policial aqui envolvendo os dois, né, o qual ele é agressor, e ela relata diversos episódios de violência, que ele é um homem violento dentro de casa com ela e com a filha que eles têm em comum. A polícia apreendeu a faca e as roupas que Osiel usou no dia do crime. Além disso, recuperou os óculos e o celular da vítima. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão contra o suspeito. Em 2015, foram registrados 11 casos de estupro em Cariacica e uma tentativa. A vítima ainda se recupera do trauma que sofreu. Muito medo de sair de casa. Eu tive que gradear a minha casa toda, porque o tempo todo eu achava que ele ia entrar na minha casa. Voltei a trabalhar assim, entendeu? E aí ficou esse andamento aí, eu esperando uma resposta da polícia. Osiel foi autuado por estupro e roubo qualificado e encaminhado para o presídio de Viana. Um crime terrível, né, gente? Agora tem que pagar, isso mesmo. Olha, quem mora em Jardim da Penha, Vitória, tem de tudo. Comércio, pracinha, bancos. Pena que falta algo muito importante, a tranquilidade. Tem gente que já sai de casa praticamente sem nada. Uma simples ida à padaria e você pode ficar sem o celular. Prédios sem porteiro, então, são alvo frequente dos bandidos. Veja só essas imagens aí. O homem chega tranquilamente na entrada do prédio em Jardim da Penha. A porta possui fechadura eletrônica. Ele força por alguns segundos. Algumas mexidinhas são suficientes para que ele consiga abrir a porta. O suspeito e um comparsa entram no prédio, mas saem logo depois. Eles não conseguiram arrombar a segunda porta e decidiram ir embora. Tudo isso em plena luz do dia. Uma cena que já virou rotina para quem vive no bairro. Segundo a Associação de Moradores, o índice de criminalidade aqui aumenta a cada dia. Infelizmente, a nossa situação aqui é bem complicada. Os moradores estão mudando os hábitos, não estão mais saindo à noite, não andam mais a pé de madrugada pelas ruas, Rua do Canal, pelas transversais que dão à praia, porque é um sentimento de insegurança. Dos últimos meses para cá, aumentou muito o número de arrombamentos, de furtos, de roubos às casas, às pessoas. As imagens das câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos por todo o bairro. São dezenas de flagrantes que chocam pela audácia. Criminosos que não se intimidam com os equipamentos instalados em casas e condomínios, nem com as câmeras da prefeitura que estão espalhadas por ruas e praças. Os registros destas cenas crescem na mesma proporção com que o medo toma conta da população. Eu não saio à noite aqui. Tem medo? Tenho medo. Não tenho nada assim, eu não carrego celular, não carrego nada. Só ando com um sacolinho de supermercado. De dia assim ainda dou uma voltinha aqui. Mas não... Só ando com essa saca aqui, com pouco dinheiro, um pouquinho de dinheiro só para fazer a comprinha, né? Qualquer lugar é muito perigoso. Mas aqui praticamente está sendo muito mais, né? Os moradores alegam que há policiamento em Jardim da Penha, mas que ainda está longe de ser o suficiente para o bairro. Hoje, os bandidos não escolhem nem hora e nem lugar. Sejam pedestres ou moradores de condomínio, todos passaram a ser vítimas em potencial. Sim, horário comum de dia, você vai na padaria, vagabundo te toma celular, te toma carteira. Já está normal já. O brasileiro hoje, o cidadão está preso. Quem está solto é os vagabundos, né? Esses crimes todos acontecem na frente das câmeras de vídeo monitoramento da Prefeitura de Vitória. A Prefeitura alega que eles acompanham 24 horas essas câmeras. Só que, infelizmente, até hoje, elas não serviram nem para inibir os crimes e nem para encontrar os criminosos. Olha, a Prefeitura disse que Jardim da Penha tem 14 câmeras de monitoramento, todas em operação 24 horas por dia. E qualquer cena suspeita é comunicada aos agentes da guarda e também à polícia. A PM afirmou que 25 novos policiais estão fazendo patrulhamento dos bairros da região ali. Qualquer ação suspeita, os moradores devem ligar para o CIODES 190. No sinal fechado, ele viu a viatura da polícia e aí não conseguiu esconder o nervosismo. Foi só abrir o sinal que ele arrancou com velocidade. Aí os policiais perceberam que algo estava errado, né? E foram atrás. Acabaram descobrindo mais de 50 quilos de maconha, a maioria escondida em um tonel. Veja aí. Os militares faziam patrulhamento no bairro Costa Dourada, na Serra. Quando o suspeito percebeu a presença da polícia, ele teria tentado fugir nesse carro. Nós paramos no sinal, no sentido contrário ao dele.
E foi na hora que ele demonstrou um certo nervosismo quando avistou nossas viaturas, né? E logo depois disso ele fez uma arrancada mais brusca e imprimiu certa velocidade. Foi o fato que motivou a gente a abordá-lo. A perseguição não durou muito tempo, não. A PM descobriu logo que ele estava com maconha e iria vender a droga. Com ele tinha um tablete, que segundo ele estaria levando para entregaria a uma pessoa no terminal de Vila Velha. Depois, a polícia foi até a casa do suspeito de 27 anos e encontrou muito mais maconha, quase 50 quilos. Boa parte estava dentro desse tonel. A droga que ele falou estava na lixeira, do lado de fora da casa dele, assim, dentro do quintal, né? Porém, próximo tinha algumas ferramentas, tipo cavadeira, enxada, enxadão. E motivou também, né? Despertou certa curiosidade da guarnição que fomos vasculhar o quintal. Até que nós encontramos uma brita mais solta, assim, fofa. Suspeitamos, cavamos mais, encontramos o tonel. Mas, se não me engano, 60 tabletes e mais a quantidade dividida em porções menores. O criminoso não teve a imagem nem o nome divulgados. Ele foi levado para a Delegacia Regional da Serra. Uma família inteira derrubada pelo mosquito. Dona Laura e os 2 filhos estão doentes, ou é zika ou é dengue. O fim de semana vai ser do hospital para a cama, da cama para o hospital. Eles moram em Vila Velha e nunca receberam a visita do agente de saúde. Começou com um mal-estar, um calor no corpo e muita dor. Laura correu para o médico e descobriu que estava com dengue. É a 2ª vez que ela contrai a doença. Foi difícil porque às vezes a gente trabalha, né, e a doença acaba atrapalhando. Você tem que ficar em casa, tem que ficar de cama, tem que estar perdendo tempo, ficar em hospital, fica muito difícil. Depois, foi a vez da Nolita, de 23 anos, ficar doente. Nela, os sintomas foram mais agressivos. Febre baixa e que não vai embora nem com remédio. Manchas vermelhas no corpo e muita fraqueza. No pronto atendimento, Nolita fez exames e veio o diagnóstico. Ela está com zika. Eu levei um susto, porque a gente nunca imagina que vai pegar essa doença, né? É porque está um surto em todo mundo, é uma doença muito grave, principalmente para as grávidas. Agora parece que o Wilken também foi picado pelo Aedes aegypti. Ontem mesmo ele começou a reclamar de dor nas pernas e coceira. Hoje o estudante acordou bem pior. O seu corpo não fica muito legal, entendeu? Você fica com dor no corpo, em todas as partes do corpo. Coceira, fica se coçando. Esses sintomas do zika são terríveis. Hoje, então, o sábado vai ser aonde? Vai ser no posto médico, do posto médico para a cama. Dentro de casa, a família luta para combater o mosquito. A dona Laura sempre dá uma olhadinha atrás da geladeira para ver se tem água acumulada. Na pia, a esponja nunca fica dentro de vasilha. Tudo para não dar mole para o mosquito. E a água do cachorrinho é trocada todos os dias. Isso é o que ela pode fazer, mas não é suficiente. A dona Laura diz que a casa dela, que fica aqui no centro de Vila Velha, nunca recebeu a visita de um agente da prefeitura. E olha que ela está aqui há 2 anos. Eles não vêm, eu já pedi, inclusive, já vieram até lá fora, no portão de fora, mas aqui em casa, entrar... Quintal, inclusive, eu falei que o vizinho estava guardando muita sujeira, muita latinha, né? Muito entulho. Eles ficaram de vir até hoje, 2 anos já. O último levantamento divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde revelou que só este ano, quase 14 mil casos de dengue foram registrados no Espírito Santo. O boletim também informa que já são aproximadamente 2 mil casos suspeitos de zika. O mosquito Aedes aegypti tem feito cada vez mais vítimas. Ainda há muitas dúvidas em relação ao vírus da zika, que está associado à microcefalia em bebês. Mas ninguém sabe ao certo o que a doença pode acarretar no futuro. Por isso, a prevenção ainda é o melhor caminho. Eu gostaria de fazer um pedido para as pessoas, que as pessoas tivessem mais cuidado com si próprio, com o próximo, entendeu? Porque o que está acontecendo comigo não acontecer com ele amanhã. Ou com seu filho amanhã também. Eu acho assim que a prefeitura também tem a sua parte, assim como a população. A prefeitura deveria assistir um pouco mais a população em relação a isso. Porque a gente faz o nosso combate, mas a gente sabe que os óvulos, né, desses mosquitos, eles são muito persistentes.
Olha, quando falamos sobre o caso dessa família para a prefeitura, eles garantiram que uma equipe vai lá avaliar a situação e ver se tem focos do mosquito perto da casa. Nos disseram também que o carro fumacê passou no bairro nos dias 3 e 17 deste mês. Quem tiver denúncias pode ligar para o Disque Dengue, é o 3388-4171. Agora a gente divulga as primeiras vagas de emprego deste sábado, que estão no Shopping Norte Sul, Jardim Camburi. Tem oportunidades para vendedores e caixas nas lojas Le Postiche, Slider, Vivo, Magia do Mar e Doramila. É só levar o currículo lá. Muitos capixabas aproveitaram o sábado de folga para fazer o cadastramento biométrico. Falta pouco mais de um mês para acabar o prazo, hein? E quem não fizer nos municípios onde é obrigatório, fica sem título. E aí não pode tirar carteira de identidade, passaporte, fazer inscrição em concurso público, pegar empréstimo. Um problemão, hein? A Nilza chegou cedo, mas não adiantou muito. Pegou a senha de número 90. Faz mal não? Hoje é sábado, né? Porque fica melhor, na correria de casa, pegar a criança na escola, levar a criança para a escola e não dá tempo, né? Aí fica melhor para vir no sábado, é que eu trago as crianças e fico despreocupada com o horário. O cartório da Enseada do Suá, em Vitória, abriu antes do horário previsto. A fila estava grande, mas o atendimento estava rápido. Em apenas 7 minutos, a dona Maria fez o cadastro biométrico. E só levou esse tempo por causa do dedo mindinho. Só esse dedinho. Esse dedinho mindinho aí tá ruim, então? A digital dele não está muito boa, parece que ele fez umas 5 vezes. O prazo para a realização do cadastro biométrico termina no dia 31 de março e ainda tem muita gente que não procurou um cartório. Aproximadamente 174 mil eleitores não fizeram a biometria na capital. A desculpa de muitos é a falta de tempo. Mas a gente aqui do TN tem uma dica para vocês. Se a sua agenda é muito apertada, dá para aproveitar o sábado ou o horário de almoço durante a semana. É que, por enquanto, entre 11h30 da manhã e 1h da tarde, a procura está razoável. As filas não estão tão grandes assim. Para fazer a biometria, é necessário levar um documento de identidade com foto e um comprovante de residência de Vitória. Quem não fizer o cadastro pode ter muitos problemas no futuro. Terá o título cancelado, né? E isso pode se refletir no momento, por exemplo, CPF também, cancela-se CPF, dificuldades assim na abertura de contas bancárias, também vestibulares, pode complicar em várias áreas da vida da pessoa. Aos 85 anos de idade, Dona Maria José faz questão de exercer o direito de votar. Ela que sofreu durante a ditadura e viu o país enfrentar muitas dificuldades, ainda sonha com um Brasil melhor. E essa luta começa nas urnas. Tem um problema nos 2 joelhos, né? Mas mesmo assim eu consegui vir. Sabe? Isso tudo é um sonho de ver um país melhor? Justamente. Isso aí, Dona Maria José. Olha, os cartórios da Praia do Suá, da Reta da Penha e de Jardim Camburi ficam abertos hoje até às 6 da tarde. Sábado, 20 de fevereiro. E você vai ler no jornal A Tribuna. Lojas de shopping ganham ação na justiça para abrir aos domingos. Na foto principal, vidas destruídas pela lama no Rio Doce. Prefeitos descartam reajuste para servidor e preparam demissões. Governo federal tira dinheiro da saúde e educação e estuda congelar salário mínimo. Número de gêmeos bate recorde no estado. E você vai ver também nesta edição do Jornal A Tribuna, no AT2, duelo de peladonas. Promoções em bares com fim do horário de verão. E no Sobre Rodas, Toyota lança nova geração SW4. Pois é, como a gente viu aí, né? Sábado com 1 hora a mais. Essa noite termina o horário de verão. E você, hein? Está feliz com essa notícia? Cidade Sol, com o céu sempre azul. Vitória é linda demais, né? É um privilégio poder acordar e vir para o calçadão de Jardim Camburi, por exemplo, para se exercitar contemplando essa paisagem.
O sol aqui até parece que tem um brilho diferente, todo especial. Faltam horas no dia para aproveitar essa luz toda. E agora, com o fim do horário de verão, a gente vai ter 1 hora a menos de sol. A função do horário de verão é fazer com que as pessoas aproveitem mais a luz do dia e, com isso, economizem energia elétrica. Mas, mesmo dando um alívio para o bolso, o pessoal tá comemorando que esse horário foi embora. Não vou ficar triste, porque agora mesmo estava comentando, eu odeio o horário de verão. Odeio. Por que a senhora não gosta? Primeiro que você fica assim super cansada, né? Então, eu, por exemplo, estava comentando exatamente isso. Eu vou dormir 2 horas da manhã, quando dá 8 horas eu tenho que estar de pé para trabalhar. Então isso se torna muito cansativo, né? O senhor gosta do horário de verão? Não, do outro que vai entrar agora. O horário de verão então tá indo embora, pode ir. Graças a Deus. Por que o senhor não gosta? Eu não gosto, não sei explicar, mas eu não gosto. Tá ótimo pra mim. Tá ótimo? Pra mim tá. Não gosta muito, não? Não, prefiro o horário normal. Para quem não saiu de casa, ainda dá tempo de vir se despedir. Aproveite essa 1 hora que ainda temos hoje para praticar uma atividade física. Isso ajuda o corpo a não sentir tanto os efeitos do fim do horário de verão. Mas se você não puder, não tem problema. A gente te mostra aqui um pouquinho dessa maravilha que foi a manhã ensolarada de sábado. Entre os milhões, eis aqui mais um. Dia lindo, né? Então não esquece, gente. 12:00 você atrasa o seu relógio em 1 hora. Olá pessoal, está começando mais um Nutridicas com Gabi. E hoje a nossa nutricionista vai falar sobre os cuidados e os benefícios do açaí. O açaí virou a maior febre hoje, todo mundo quer substituir o famoso sorvete pelo açaí. E essa troca é super positiva. Ele pode ser utilizado na forma de sobremesa, sucos e geleias. Ele é fonte de vitamina C, ferro e vitaminas do complexo B, que garantem mais energia para o seu organismo, dão mais disposição, auxiliam na concentração na memória. Quem quer prevenir o câncer, quem busca o rejuvenescimento da pele e de cabelo, ajuda na produção de colágeno para quem aí tem o incômodo da flacidez. O açaí, ele é um booster de antioxidantes. Ele trabalha na desintoxicação do organismo. Então, se você gosta do açaí, não deixe de consumir. E agora a Gabi vai ensinar a forma correta de preparar o açaí, porque existe a forma certa, né? Existe sim, e antes do preparo, Luísa, a gente tem que ficar muito atento na hora que a gente vai comprar esse açaí. Porque hoje o que é mais comum a gente encontrar o açaí que vem com açúcar, que vem com glucose, vem xarope de guaraná. Então isso tudo acaba dobrando a caloria do açaí. Existe uma forma ideal de comprar aquela polpa mesmo e você mesmo bater? E com o que bate? Isso aí, a polpinha é a forma ideal, mas a gente também consegue encontrar o açaí naquela forma de pasta, aquela forma tipo sorvete, sem todos esses aditivos. Se a gente for bater, a gente pode bater com água de coco e fazer um suco, ou a gente pode bater também com mel, granola, pode colocar aveia, pode colocar frutas, misturar as frutas. Tudo isso a gente acaba agregando um valor nutricional nesse açaí. Esse aqui, por exemplo, se a gente observar, ele é um açaí que ele demora um pouco a derreter. Então a gente observa que esse açaí aqui, ele não tem aquela adição de todos aqueles açúcares. O açaí que a gente compra e ele derrete muito rápido, igual a um sorvete, é porque ele tem um teor de açúcar muito maior. Entendi. E assim, né, tem que tomar cuidado também com os complementos, porque dá vontade de colocar leite condensado, paçoca e aí... Tudo de bom, né? É aí que a bomba calórica se transforma. Então a gente vai tentar trabalhar com uma forma mais natural para esse açaí. Aqui, por exemplo, eu coloquei a banana, que é fonte de potássio, mas a gente pode substituir por outras frutas da estação. Uma fruta jaca, pode ser qualquer uma. Qualquer fruta. A gente está na época da jaca, a gente pode usar kiwi, morango, que é bem menos calórico, abacaxi. Eu coloquei também a granola, que é uma excelente fonte de fibra. Então a gente tem que evitar chocolate, leite condensado, as gomas, balinhas de chocolate. Isso tudo a gente tem que estar evitando, porque senão a gente acaba tendo o efeito rebote. A gente perde todo o benefício do açaí. Eu vou montar aqui agora, que a Gabi é meio desastrada. Tem quantidade? Ô Luísa, o ideal é a gente consumir cerca de 200 a 300 ml de açaí.
O açaí ele não tem restrição, então a gente pode consumir ele diariamente, mas eu acabo sempre falando com meus pacientes para a gente consumir cerca de 2, 3 vezes por semana, até para a gente poder ter uma variedade, né? Um dos princípios da alimentação saudável é esse, é a gente ter bastante variedade no nosso consumo. E qual o melhor horário? Quem faz atividade física? Consumir antes, depois? Como é que isso funciona? Quem quer consumir antes é uma excelente opção, porque ele dá muita energia, como eu falei, ele é fonte de vitaminas do complexo B, então vai te deixar muito bem disposto para poder realizar o seu treino. Quem quer consumir depois também, porque ele é um excelente repositor de energia. E para quem não pratica atividade física, pode consumir ele no lanche da tarde, por exemplo. Uma colher de sopa de granola, e aí a gente pode colocar uma fruta, e aí quando a gente fala em porção de fruta, a gente tentar trabalhar sempre com a fruta inteira, né? Luísa, um legal que a gente não fez aqui foi adicionar o mel, porque o mel é um tipo de açúcar e a gente acaba aumentando mais ainda a caloria desse açaí. Então é melhor não colocar? Não colocar nenhum tipo de açúcar. Como a gente vem falando já em quadros anteriores, o uso do açúcar de qualquer espécie deve ser evitado. Entendi. Então agora a gente vai para a melhor parte, né? Para ver se tá bom. E aí, gostou do assunto de hoje? Se você também quiser que eu responda as suas dúvidas aqui no NutriDicas, é só me achar nas redes sociais. Tanto no Facebook quanto no Instagram, é só digitar NutriDicas com Gabi. A gente vai ficando por aqui e na semana que vem tem mais. Até lá! Isso aí, na volta do TN tem oferta de trabalho na área da saúde. E o equipamento chupa-cabra foi encontrado no Banestes de Jardim Camburi. Voltamos já já. Pessoal, tem mesmo que ficar de olho em qualquer algo estranho nos caixas eletrônicos, viu? Olha aí o equipamento conhecido como chupa-cabra, que foi encontrado na agência do Banestes, em Jardim Camburi. A PM foi acionada e recolheu caixa. O chupa-cabra armazena os dados do cartão colocados na máquina, né? A gente não tem dinheiro, né? E quando vai tirar algum, ainda corre o risco de ter o cartão clonado. Brincadeira, hein? Pra gente encerrar, tem oportunidade de emprego para enfermeiros. É para trabalhar como home care, na casa dos pacientes. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail recrutamento.vix@pronep.com.br. Muito obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você. Não esqueçam, logo mais às 7h20 da noite tem Tribuna Notícias, segunda edição. Tchau, tchau.